Agora na Jovem Pan Marília, Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Começa agora o programa Vida em Condomínio, uma iniciativa do Grupo MC3 e da Jovem Pan Marília. E hoje estamos com o Giroto aqui conosco. Bom dia, Giroto. E o Lucas... É isso aí. E o nosso entrevistado do dia, que é o Lucas Caldeira, assessor de investimentos da Canaã Capital. E a Glaís. Bom dia, Glaís. Bom dia. Tudo bem? E Lucas, você trouxe pra gente um assunto... Tomou um susto aí. Você trouxe pra gente um assunto... Me palpitar. Que é uma dúvida muito grande da maioria dos condomínios. É onde a gente pode, se o condomínio pode, investir o dinheiro que às vezes fica aplicado na conta do condomínio, em fundo de reserva ou taxa extra. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Legal, muito bom dia, pessoal, muito bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É uma honra estar aqui mais uma vez. Estou indo pro hat-trick, né, Giroto? Acho que já tô acostumado aqui com a casa. Já tá na biometria, né? Já tô na biometria. Olha, nem eu tô na biometria, viu? Se você tiver, me avisa. Legal, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Desmistificar um pouco a performance com... a rentabilidade, na verdade, com o risco, né? Não necessariamente você aumenta risco e você ganha retorno. E os condomínios, eles funcionam muito dessa forma. Você manter uma rentabilidade acima do mercado, mas com liquidez e segurança. E isso sim é possível também, tá? O que a gente fala muito lá no escritório para os clientes é que condomínio, ele não é um local para a gente guardar dinheiro. Não é um banco, não tem necessidade do condomínio ter muito dinheiro em caixa. Não é feito para dar lucro, né? Exato, não é essa a ideia do condomínio. Porém, existem momentos do condomínio em que ele está com caixa um pouco mais alto. Às vezes, anos de um fundo de reserva guardado, que até para um gasto ali extra necessário, ou então ele está passando por um momento de arrecadação de uma taxa para depois ser feito um investimento, mas isso às vezes demora 2 anos, e aí aquele dinheiro fica ali guardado na conta do condomínio. E a gente já tem olhado para isso, assim, poxa, o que a gente pode fazer com isso? Mas a minha pergunta inicial seria assim, existe alguma diferença quando a gente fala de investimento para condomínio, quando a gente fala de investimento em uma pessoa física? Existe bastante até, né? A primeira questão é, a pessoa física, ela tem alguns produtos, por enquanto, né? A não ser que mude, que está em proposta para mudar, mas por enquanto existem produtos com isenção de imposto de renda. Então, para toda pessoa física, normalmente a gente vai numa estratégia buscando esse benefício, né? Aí você tem LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, e aí por diante. Quando a gente vai para os condomínios e para pessoas jurídicas no geral, esse benefício ele não é válido. Então, esse é o primeiro ponto da grande diferença. A pessoa física, ela tem alguns benefícios de isenção de IR, as PJs, elas não têm esse benefício, e não acredito que deva ter. Então, essa diferença faz com que nós, como gestores de carteira, precisamos pensar um pouquinho mais em como fazer essa alocação. Então, uma alocação num condomínio, ele tem que ser muito pautado na necessidade de liquidez da instituição. Então, se o condomínio ele está captando recurso para uma reforma daqui 2, 3 anos, e esse recurso ele não vai utilizar, então a gente pode, por exemplo, abrir mão um pouquinho da liquidez no D0 e aumentar a rentabilidade ali em algum produto que você tem um resgate em 15 dias, por exemplo, tá? Então a gente entende melhor a necessidade do condomínio para estruturar a carteira para ele. E assim você começa a ter uma rentabilidade maior do que no mercado e do que deixar esse dinheiro parado, né? Mesmo que tenha um objetivo final, que, como a Marília bem comentou, não é uma instituição para gerar lucros, né? E sim para melhorar o ambiente do condomínio, você aplicando o recurso que está destinado para uma obra futura, você primeiro mantém o seu poder de compra, né? Porque se você deixa esse recurso parado, a inflação ela vai corroer ele em 1, 2, 3 anos, e aí você tem uma inflação média no Brasil de 5%, então a cada ano você perde 5% do poder de compra, e se você não tem esse dinheiro aplicado, é como se você tivesse que arrecadar no mínimo 5% a mais para fazer a mesma coisa. Então se você mantém esse dinheiro aplicado, é um retorno que você vai ter lá 15, 16% ao ano, num patrimônio ali de 1 milhão, você ganha ali 150 mil aproximadamente no ano, só de deixar o dinheiro aplicado, né? Então, quanto tempo você demoraria para arrecadar esses 150 mil?
Então você otimiza esse tempo, né? O investimento ele nunca é para fazer um milagre, não é para você transformar 100 mil em 1 milhão, principalmente quando a gente se trata de condomínio, mas é para você otimizar o caminho até onde você quer chegar. Então, poxa, eu preciso dessa reforma aqui, 2 milhões para essa reforma, eu tenho 1 milhão e 700. Se você aplica esse recurso, ele naturalmente vai chegando próximo aos 2 milhões, sem a necessidade de você aumentar o preço do condomínio ou pedir mais arrecadação e assim sucessivamente. É algo que a gente consegue trabalhar junto com os condomínios para melhorar o caixa deles e ainda assim ter um ganho real dentro do ano, dentro do período que ele está nessa fase de acumulação, né? O próprio nome diz um fundo de reserva, né? Normalmente faz um fundo de reserva que é para uma excepcionalidade. Perfeito. E no caso, como conciliar isso da excepcionalidade? Porque aconteceu um sinistro, né? E o condomínio tem que socorrer, eventualmente até o pagamento do próprio sinistro pela apólice de seguros, né? Sim. E ele está aplicado. Como que faz para ter liquidez e no caso de urgência e emergência, e também ter uma rentabilidade boa? Legal. A gente tem várias estruturas para fazer isso, né? Então a gente pode ir via CDB de liquidez diária, né? Que é uma aplicação padrão do mercado, também existe para pessoa física, mas para pessoas jurídicas e condomínios são mais indicados, que é você ter uma liquidez ali de zero. Então você separa uma boa parte do seu fundo de reserva, do seu caixa, e aplica o recurso ali num CDB de liquidez diária, ou um fundo caixa, que a gente chama, que é um fundo D0 ou D+1, que você pode resgatar a qualquer momento. Então, quando você pode resgatar a qualquer momento, você tem esse dinheiro em mãos para eventual sinistro ou necessidade ali que não estava planejada no orçamento. E mesmo assim você consegue entregar uma performance. Então, por exemplo, dentro da Canaã, a gente usa fundos caixa, usa CDB de liquidez diária para os condomínios, que vai rentabilizar ali entre 105% e 110% do CDI. Então você já aumenta um ganho ali de 10% a mais no mercado só com dinheiro em fundo caixa ou CDB de liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento. Eu vou devolver a pergunta agora para a Marília. Já aconteceu do condomínio ter uma solidez financeira tão boa que esse tipo de aplicação acaba até reduzindo o valor do condomínio, ou isso é muito raro? Então, não existe até hoje assim uma prática comum do mercado de se utilizar de assessoria financeira para condomínios. A gente entendeu que dentro do cenário que alguns condomínios vivem, seria importante levar isso para o condomínio. Mas não é uma prática de mercado. Então, não existe nenhum caso concreto que tenha realmente tido esse tipo de sucesso, porque hoje a gente vê que os condomínios podem fazer uma mudança ali naquele caixa que está guardado. Mas não é uma prática. Qual seria a prática dos anos, né? Assim, eu tenho X reais de fundo de reserva e vou para poupança, exatamente. É só isso que acontece. E tudo que sai disso, às vezes o síndico tem um receio, às vezes o conselho tem preocupação, porque as pessoas, a gente, né, o brasileiro não tem muito hábito de fazer investimento. Então, ele associa o risco, né? Associa-se ao risco. Não, mas eu vou perder esse dinheiro se acontecer alguma coisa. E a gente sabe o quanto o nosso mercado financeiro é instável, né? Então uma hora tá bom, outra hora não tá, e assim seguimos, dependendo de decisões alheias à nossa vontade. Aí o condomínio, o síndico que trata aquele dinheiro como um dinheiro de todos, tem essa preocupação. Eu até ia fazer essa pergunta para você, Lucas. Qual seria a vantagem, né, de você colocar isso numa poupança com garantia lá, segurança lá do gerente do banco, ou fazer realmente uma análise e ter um assessor financeiro para o condomínio? Legal. A primeira questão é entender como que funciona a poupança. Então a poupança, ela... era a pergunta da Gladys. Legal. Já vou antecipar já, guys. Você fala ótima pergunta a hora que ela fizer. Tá. Eu fiquei até constrangida. Então vamos lá, Lucas. Qual é a vantagem entre ter um assessor financeiro para o condomínio ou... poupança. Calma, eu troquei a ordem para não parecer que eu tô copiando a Marília. Ou de ter esse dinheiro aplicado ali na poupança. Legal. A poupança, para pessoa jurídica, é quase que um tiro no pé, sendo bem sincero, tá? Porque na pessoa física, ainda assim é um tiro no pé, porque ela vai render hoje 6% ao ano, em média, né? E a Selic, nosso juros está a 15%. Então, você saindo de uma poupança e indo para um tesouro Selic, que é o título do governo, você já praticamente dobra o seu ganho.
E o benefício para a pessoa física é a isenção de imposto de renda. Então, assim, quando a gente vai para pessoa jurídica, você ter o dinheiro na poupança, ele não é tão benéfico assim. Então, você tem o dinheiro em mão, só que você está rendendo ali 6% ao ano, sendo que você mudando ali para um tesouro, você já dobra a sua rentabilidade. E aí, agora a gente precisa entender quais são os riscos, tá? O risco da poupança. Qual que é o risco da poupança? É a instituição que emitiu esse título. Então, você está lá vou evitar falar nome de instituição financeira, mas você está lá num banco X. Qual que é o risco de você ter aplicado o dinheiro na poupança? O banco X quebrar. Só que é o mesmo risco de você aplicar num CDB de liquidez diária. Então você tem o mesmo risco, só que você pode ter um ganho maior. Então o risco de um título de renda fixa é quem emitiu esse título. Então se eu estou num banco X, eu aplico numa poupança ou em algum CDB, que é um certificado de depósito bancário, o risco é do banco quebrar e não te pagar esse recurso. Então se você está lá num banco X e esse banco você aplica na poupança, você aplicar no CDB, ele vai ter o mesmo risco. Só que o CDB ele vai te dar o dobro do retorno do que é na poupança com a mesma liquidez. De qualquer forma tem seu risco, né? De qualquer forma. Mas assim, tem um fundo garantidor também, né? E aí você tem o FGC para títulos bancários. Então você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é até 250 mil por instituição financeira, 4 instituições financeiras. Então, se a instituição financeira ela vier a quebrar, né, o FGC ele garante até 250 mil do seu capital. Então, quando você vai por uma instituição aberta, por exemplo, a XP e o BTG hoje são instituições abertas, você consegue aplicar em mais de um banco. Então, hoje, por exemplo, clientes da Canaã, a gente consegue aplicar dentro de um CDB do Itaú, um CDB do Santander, um CDB de todas do Bradesco, de cooperativas. Para ampliar essa cobertura, então. Para ampliar essa cobertura dentro de um aplicativo só, que seria a XP, ou o BTG também trabalha dessa forma. Então você consegue distribuir entre uma instituição só, sem precisar abrir várias contas, ficar dentro do FGC. Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas, só para concluir, você fazendo uma breve mudança da poupança para um CDB de liquidez diária, você já dobra o seu rendimento sem adicionar o risco, porque o risco ele é o mesmo, tá? É importante também a gente trazer esse assunto, porque até pensando nisso, a gente trouxe a Canaã. Porque às vezes o cliente, ele vai na administradora. O que eu faço com esse dinheiro aqui? E a gente tem o nosso limite de conhecimento. Não tem como a gente orientar algum tipo de investimento. Eu acho que vocês deviam assumir isso daí. Fala assim, olha, vamos pra bolsa. Foi bom você perguntar pra mim hoje. Você acredita que tem condomínios que tinham... Era alguma coisa da CPFL, ações da CPFL? Ações da CPFL, coisas antigas, assim, mas num nível de antigo. Tinha da Telefônica, né? Da Telefônica, quando você comprava a linha, condomínios tinham, né? ainda tinham essas. E conseguiram transformar em dinheiro? Conseguiram ou perderam? Não, algumas coisas sim, alguns eles conseguiram. Mas assim, acaba perdendo muito, né? De coisas ficarem desse jeito. Dentro da Canaã, vocês têm uma linha de atendimento específica para esses condomínios ou ainda é um mercado muito pequeno para ter esse tipo de trabalho na Canaã? Então, na verdade, é um trabalho muito grande e mal explorado ainda. Mal explorado, eu digo. A mesma coisa que a Maria comentou. Poucos condomínios têm esse conhecimento de que é possível, sim, você rentabilizar melhor o caixa sem a necessidade de você aumentar seu risco com uma assessoria qualificada. Então, a gente tem essa área dentro da Canaã, a gente atende alguns condomínios, que é melhorar o caixa e dar esse atendimento mais rápido. Então, você tem um contato mais rápido com a gente para uma necessidade. Olha, eu preciso resgatar tal aplicação para mandar para tal lugar, porque eu vou fazer uma reforma no condomínio. Então, a gente destina um profissional para isso, para um atendimento rápido dentro dos condomínios que a gente sabe que tem essa necessidade. Então, tanto de agilidade quanto de entregar rentabilidade. E a gente conseguiu fazer isso dentro da Canaã, que é atender os condomínios com agilidade, porque a gente sabe hoje, né, na prática, o atendimento ele é muito mais reativo do que ativo nas instituições financeiras. Então, a gente veio com o modelo ao contrário. Então, você
manda uma mensagem pra gente, a gente já resolve o mais rápido possível. E assim, em 5 minutos tá resolvido. Então a gente veio com um atendimento diferenciado e com a rentabilidade do caixa acima do que o mercado pratica também. Ô Marília, já temos alguns condomínios que já está fazendo, aderindo a essa técnica, já investindo dinheiro de outra forma ou ainda não aqui, Marília? Sim, aqui dentro do grupo MC3 a gente já se preocupou com isso. Nós estamos mais ou menos desde o começo do ano, né? Trabalhando, trazendo esse conhecimento para o cliente primeiro, que eu acho que é o mais importante, né? Levar isso para ele, é possível, não tem risco e tudo mais. E fazendo algumas alterações aí dos clientes que se sentiram confortáveis, entenderam que é um benefício para o condomínio também. Porque eu também acho que a partir do momento que você tem uma rentabilidade acima do normal, todo esse caixa entra para o condomínio, que pode ser ali dividido entre os condôminos. Mas o síndico tem que entender que isso tá tudo certo, tá ok, né? Exato. Então a gente já tem feito isso sim. E tem dado um bom retorno. A gente precisa fazer um rápido intervalo, né? Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais. Posso deixar uma provocação para o Lucas? Né? Claro. Em um universo Coitado de você, ideal e perfeito, é possível o condomínio chegar a um nível de excelência na aplicação dos seus recursos a ponto de interferir para baixo o valor do próprio condomínio aos seus moradores após um rápido intervalo comercial? Na Toca, inovação é compromisso com você. Nosso aplicativo foi feito para facilitar a vida de quem já é o nosso cliente. Visualize seus boletos, acesse o contrato, envie solicitações e muito mais. Tudo direto do celular. É praticidade e confiança na palma da mão. Baixe agora o app Toca. Toca, experiência que te faz mudar. Pode chegar e entrar, sinta-se em casa. Aqui a mágica faz acontecer. Grande momento, seu carro e você. Pra ter o brilho no olhar, vem pra Comasa. É bem mais fácil fazer negócio, sempre com você. Vem pra Comasa, a pioneira que evoluiu com você. Comasa, 60 anos. Vem pra Comasa. Estar presente no café da manhã com a família, ter energia para o trabalho, para o esporte, para os amigos, sentir-se bem de corpo e mente. Quando foi a última vez que você conseguiu viver tudo isso? No mês da saúde do homem, a Unimed reforça que curtir plenamente esses momentos só é possível quando a prevenção faz parte da rotina. Viver em saúde. A prevenção nasce da atenção de cada dia. Aqui tem Unimed. Presença que transforma. Design Gráfico Unimar. Transforme criatividade em profissão. Domine ferramentas, tendências e comunicação visual com a melhor estrutura da região. Vestibular Design Gráfico Unimar 2026. Viva cada passo da sua jornada. Inscreva-se em unimar.br. Na Unimagem Esmeralda, cuidamos da sua saúde com qualidade e comodidade. Com horários flexíveis, estamos aqui para você de segunda a sexta. Fazemos ressonância magnética até às 23 horas, ultrassonografia até às 20 horas e aos sábados até às 13 horas. Além disso, oferecemos tomografia, mamografia, raio-x e muito mais para beneficiários Unimed. Com estacionamento gratuito e uma equipe qualificada, você pode agendar seu exame com facilidade. Ligue para 14 3434 0300 ou envie um WhatsApp para 99867 6674. Unimagem Esmeralda, na Rua dos Topázios, 55. Você já parou para pensar quanto você gasta todo mês com energia elétrica? E se eu te disser que há uma solução para reduzir esses custos, garantindo mais economia e conforto para a sua família? Com a JDP Energia Solar, você pode economizar até 85% na sua conta de luz. Oferecemos sistemas on-grid, off-grid e híbridos de alta eficiência. Faça já seu orçamento com a JDP Energia Solar. Ligue 14 99888 7445. Com mais de 40 anos, a PPA é líder de mercado em soluções para segurança na América Latina. Referência em inovação, seu portfólio tem mais de 4.000 itens de segurança, incluindo portões, portas e janelas automáticas, cancelas, portas de enrolar, cortinas automáticas, controle de acesso, câmeras, sistemas de alarme e muito mais. É ela quem faz os automatizadores mais velozes do mundo com o selo JetFlex. PPA, tecnologia que move o futuro.
Chega um momento em que seu lar precisa refletir as suas conquistas. A 4ª fase do Vale do Canaã Aqua Clube acaba de chegar, com lotes limitados e exclusivos para quem escolhe viver o melhor. Beleza, exclusividade e qualidade de vida em um só lugar. Vale do Canaã Aqua Clube. Sua conquista, seu lugar. Experiência que te faz mudar. Agronomia Unimar tem fazenda experimental própria e muita prática para você crescer no campo e na pesquisa. Vestibular Agronomia Unimar 2026. Viva cada passo da sua jornada. Inscreva-se em unimar.br. Você está ouvindo Vida em Condomínio. Estamos de volta com Vida em Condomínio, uma iniciativa do Grupo MC3 e da Jovem Pan Marília. Giroto, por favor, nós deixamos uma pergunta lá antes do nosso intervalo. Reclamaram que a pergunta minha foi muito complexa. Vou pedir para você fazer de novo, então. Mais direto, né? Mais objetivamente, recalcule. Popular, né? Isso. Imagina um universo em que o condomínio, ele consegue um fundo de reserva, um fundo de investimento tão robusto, que influencia a 50%, 60% do pagamento da própria prestação. Ou seja, o que é o principal, que é o condomínio, virá secundário frente ao fundo de investimento dele, interferindo na mensalidade. Né? Porque é um moto perfeito, né? Sim. Ficou complexo de novo, né? Ficou complexo de novo. Ele gosta. Mas na prática, o condomínio tem a vidinha dele. Né? Aí ele consegue fazer um fundo de investimento em que o condomínio de R$800 passa a ser cobrado 400 porque ele tem a rentabilidade essa rentabilidade ajudando a subsidiar o valor da parcela dos moradores. Eu acho que ficou mais perfeito. Ou seja, abaixar o valor do condomínio. Era mais fácil falar assim, né? Então, parabéns. Obrigada. Faça a pergunta, então, pequena Gênia. Obrigada pelo Eu acho que a gente pode fazer um comparativo justamente com a KPF, né? Então, assim, no mundo ideal... Com quem o comparativo? Com a pessoa física. Tá, eu achei que era prefeito. Não, com a Eu já pessoa tô achando física. que era Polícia Federal. Cada um já puxando. Ela falou prato feito, é o Polícia Federal, e não, é só pessoa física. Uma tá com fome, outra tá pensando, tá com medo. Não entendi KPF. Uma tá com fome, a outra fica preocupada quando passa ali na... Eu já achei que era marca de moto. Graças a Deus. Ah lá, você tá pensando quem? Marca de moto. Graças a Deus, o MC3 não tem esse problema, né? Mas a gente fica preocupado com a Polícia Federal. Isso na gente, né? Só o sábado. Então, com a pessoa física, que é o seguinte, né? Até vou voltar. Quando você atinge a liberdade financeira. O que seria atingir a liberdade financeira para um indivíduo? É você ter um valor aplicado e a rentabilidade desse valor supra com os seus gastos. Então, eu tenho 1 milhão aplicado, esse 1 milhão me dá 15, 20 mil de retorno. E esses 20 mil de retorno é o suficiente para eu viver minha vida tranquila, sem eu precisar trabalhar mais. Isso dá um programa também, hein? Dá pra fazer um programa sobre isso, hein? Dá pra fazer. Então, como não trabalhar mais com o Lucas? Eu tô aqui pensando. Como atingir a liberdade financeira? Se eu investir 500 mil, quanto que eu ganho por mês pra não precisar trabalhar? Mas se eu der R$100, quando que eu vou ter essa liberdade financeira? Então, mas preservando o capital. O capital. Preservando o capital. Preservando o capital. Tá, exatamente. senão ele vai depreciando, né? Isso, a gente tem um ganho real, né? Que a gente fala. Você tira a rentabilidade real, tudo que é acima da inflação você usa para... Você atualiza o seu capital e tira o excedente. O excedente, exato. Entendi. Exatamente. E isso é o sonho, chegaria né? esse moto perfeito, então? Essa seria uma analogia, né? É claro que o condomínio ele vai ter suas peculiaridades, assim como qualquer empresa tem, que é os gastos. Pessoa física. Né? Exato, exatamente. Os gastos, o investimento. Então, assim... No mundo ideal, onde o condomínio, né, vamos ir para um mundo ideal mesmo. O condomínio, ele já fez todas as reformas possíveis, ele juntou um caixa forte, e esse caixa, a rentabilidade dele acima da inflação, ela já traz metade do custo para manter o condomínio. Então, supondo que o ganho da minha aplicação, ela é de R$20 mil, né, eu ganho R$20 mil acima da inflação todo mês com meus investimentos ali do condomínio. E o meu custo do condomínio é R$40 mil. Eu preciso necessariamente continuar cobrando dos condôminos o valor cheio da taxa? Sim. Sendo que a minha rentabilidade em cima da inflação já está ganhando. Ganância, sim. Se é um filho ganancioso, né? Que aí você vai aumentando eu já o tô caixa. aqui com o meu pensamento intrusivo, mas eu termino e a gente vai. Então, assim, você tá pensando qual
qual síndico manteria e qual síndico abaixaria, né? Não, eu vou chegar lá. Porque chegar assim, lá. você tem esse mundo ideal. Então, poxa, se a minha rentabilidade acima da inflação já tá com 20 mil e o meu custo do condomínio é 40 mil, então eu posso usar esse ganho em 20 mil, abatendo meu custo, e eu arrecadar dos condomínios só 20 mil reais para sustentar. Só que isso a gente considera como se o condomínio não fosse gastar mais nada no restante da vida dele. É isso que eu ia te perguntar, então, porque isso... Por isso que é um mundo ideal. No mundo prático, é difícil chegar nessa situação. Na minha concepção, a Marília vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso, mas porque o condomínio ele tá sempre com mudanças, tá sempre em reforma, ele tá sempre tentando melhorar ali, né? O meu condomínio vai começar a construir uma academia agora, então sempre daqui a pouco vai ter que reformar essa academia e eu imagino que seja essa a situação. Mas é possível sim, ou você mantém chegando nesse mundo ideal, ou você mantém essa arrecadação e você vai aumentando cada vez mais o seu caixa. Que é o que eu falo, seria mais viável, talvez, até break-var ali, até equivaler o que você ganha e o seu custo, né? Qual foi a análise, Marília, que você fez? Eu vou pôr uma pá de cal aí na história do condomínio perfeito. zero. Por quê? O que acontece na prática? Quando a gente investe um dinheiro, eu vou falar como proprietária. Sou proprietária de um apartamento, fiz um investimento de caixa para que toda a rentabilidade desse investimento que foi feito pelo proprietário faça... Aonde você investiu? Conte-nos mais sobre isso. Não, é só no mundo ideal. Faça frente às despesas ordinárias do condomínio, certo? Então a gente vai pegar aquela rentabilidade e vai abater a taxa condominial. Ok, se em algum momento a gente precisar fazer investimento, o proprietário novamente vai ter que fazer aporte de caixa para isso. Porém, quem faz o pagamento da taxa ordinária do condomínio é o morador. Então pode ser que eu, proprietária, não more ali. Então eu estou beneficiando o morador. Se eventualmente faltar dinheiro para as despesas ordinárias, eu vou ter que pagar de novo. Então nesse sentido pode ter algum tipo de conflito quando a gente fala de taxa condominial. É porque normalmente hoje é o aluguel mais condomínio, né? Mas na hora que chega numa situação dessa, ele pode agregar no valor do aluguel dele. Aluguel. Né? Pode, assim, olha, mas de repente você já negociou o aluguel, você não tem como mexer nele, entende? Não vai. É possível, seria excelente e dá pra fazer. Porém, a gente tem que pensar nesse outro ponto. É complexo, né? Porque o condomínio por si só é complexo, né? Porém, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente tem um dinheiro no caixa do condomínio, eu tenho condomínios que tem mais de 1 milhão em caixa. Nossa, que legal. E aí você pega esse dinheiro, coloca ele num investimento adequado e você faz ele rentabilizar, para o próximo investimento você tem todo aquele caixa que foi, todo aquele rendimento daquele dinheiro. Que são as melhorias. Exatamente. Então, futuramente, se eu for pegar, agora, sei lá, vamos supor que tem 150 mil de rendimento lá. Rendeu durante um ano. Agora a gente tem que fazer um outro investimento que vai custar 300. Então, para os proprietários, eu só vou ter que tirar do meu bolso 150, para os outros 150, o condomínio com o próprio dinheiro que ficou ali rendeu. Então, nesse sentido, é mais tranquilo. Que a gente sempre pensa no mundo ideal, que é o que a gente sempre ouve, que é a taxa condominial zero, né? Isso. Como fazer? Eu pensei numa outra variável complexa. Por exemplo, você tem um condomínio funcionando e chegou aí, não no condomínio zero, mas no condomínio com 20% do que seria o valor dele em função das aplicações. Aí chega um novo morador. Os outros vão falar assim, mas espera aí, você não contribuiu em nada para essa situação. E você já vai usufruir e pagar apenas 20% do que seria o valor total, sendo que esse fundo foi conquistado por nós? Quer dizer, tem uma série de variáveis, sim, né? Sim. Você envolve pessoas e quando você envolve pessoas, nada é racional. É problemático. Agora é importante dizer, que você falou uma coisa que eu fiquei na dúvida, Lucas. Você falou que quando a gente faz um investimento para a pessoa jurídica, obrigatoriamente precisa pagar um imposto de renda. Então o condomínio teria que pagar um imposto de renda. Sobre o rendimento. Isso, no caso de investimento. Mas se eu estou com o dinheiro na poupança, a poupança também exige o pagamento de imposto de renda ou não? Para a pessoa jurídica, sim. Então não muda muito. Tá, e é exatamente isso. Não vai alterar tanto a questão da poupança para um CDB de liquidez diária, para um condomínio ou para uma empresa, tá? A poupança, hoje em dia, ela não tem nem tanta praticidade quanto um CDB de liquidez diária. É muito mais um resquício antigo que fica usos e costumes, enraizado na cabeça do brasileiro, né? Mas
não tem nada de diferença de risco, nada, para um título bancário dentro da própria instituição financeira que você já tem a conta. Ô Lucas, na verdade nada é à toa, né? É que para os tubarões, vamos dizer assim, é interessante que a população tenha essa mentalidade de poupança. Perfeito. Porque eles remuneram 6%. 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. E quando você pega o dinheiro deles... Você paga 1,5%, 2%. Às vezes muito mais, né? Dependendo da forma como você pega. Se for num cheque especial, por exemplo, quanto que vai dar isso no ano, né? Exatamente. Então, para os tubarões, vamos dizer assim, é importante que nós, sardinhas, continuemos investindo na poupança. Porque para eles o gap é gigantesco, né? Porque como que um banco ganha dinheiro? Ele pega barato e empresta caro. É basicamente isso. Então, eu prefiro pegar um dinheiro que eu vou pagar por ele a 0,5% ao mês e eu empresto lá 2% ao mês. Então, esse 1,5% é lucro do banco. Então, o banco nada mais é do que ele remunera o cliente numa taxa e empresta para outro cliente a uma taxa maior e ele fica com essa diferença. É o atravessador, né? Isso, exatamente. Então, para ele, tanto é que não chegou a ser crise, mas uma das dificuldades que a Caixa Econômica Federal teve nesses últimos meses com disponibilidade de crédito é uma grande evasão da poupança para outros títulos que a Caixa não consegue atrelar e conseguir emprestar o dinheiro mais barato para quem precisa. Então, essa evasão da poupança, ela não é tão boa para as instituições financeiras no geral, porque ela utiliza esse recurso da poupança para emprestar e isso aumenta o lucro dela. Então, quanto mais saída da poupança para outros títulos, mais difícil fica num crédito imobiliário, por exemplo, né? Ou em algum outro tipo de crédito que a instituição ela pratica, porque o dinheiro mais barato para o banco é o dinheiro da poupança. Ô Marília, e juridicamente, né? Porque para investir na poupança, o síndico ele já tem quase que uma autorização unânime, né? Para fazer outro tipo, tem que passar por uma assembleia ou ele pode fazer isso dentro da rotina ali financeira do condomínio? A gente orienta o cliente assim, não tem risco, você vai conseguir ter esse investimento a qualquer momento disponível, porque realmente a gente tem que pensar qual é a função desse dinheiro que está lá. Ele é um fundo de reserva, ele tem que estar disponível para a hora que a gente precisar. Então a gente sugere que o cliente, quando ele for fazer um investimento nesse dinheiro, que ele faça um investimento que não tenha risco. Lógico, um risco controlado, como é o da poupança, né? Outros tipos de investimento que podem ter uma rentabilidade melhor, porém que o risco seja mínimo, como é o caso da poupança. Aí ele pode fazer, tá livre, dentro da rotina dele, já que ele tem as chaves de acesso, as senhas, tudo ele pode Lembrando executar. Que tudo que o síndico faz, todo o dinheiro que ele mexe, que ele transfere, tem que prestar conta. Tudo isso entra na prestação de contas. Então aparece isso para todo mundo. Esse dinheiro saiu dali. Se for bem sucedido, o Malemar vai ter um elogio. Agora, se der um errado, na Assembleia vai virar como reunião de Brasil, condomínio. Né? Exatamente. Só tomar cuidado para não investir em pirâmide, em tigrinho, né? Essa é a nossa grande preocupação. Mas a gente, dentro do possível, tenta orientar o cliente a não fazer, né? Pensou na reunião de condomínio? Até a gente investiu no tigrinho esse mês e nós tivemos nós tivemos de rentabilidade, de acordo com o nosso investimento no tigrinho, R$20 mil. Ou tem alguns investimentos, que isso dá programa também, né? Que tem aquela cara de investimento, mas é na verdade pirâmide, né? Exato. Né? Só que aí você não aplica dentro de uma instituição financeira, né? Então, a pirâmide normalmente ela é um aplicativo muito bem feito, na maioria das vezes, que tem a cara de um banco, só que ele não é um banco. Né? Então você vai nos grandes bancos, que hoje nós temos 5, 6, né, se contar os públicos, Bradesco, Itaú, Santander, XP, BTG e Banco do Brasil e a Caixa, né? Essas instituições é mais tranquila. Aí vai muito mais do seu assessor a te ajudar a investir. Não investir em ação, por exemplo, porque você não pode investir em ação, algo que você precisa de liquidez. Mas a pirâmide, ela foge muito desse set. Né? Então fugiu muito dessas 7 instituições. Os condôminos podem até acender um sinalzinho de alerta ali e as cooperativas hoje em dia que tá na moda também, né? Mas você pode acender um pouquinho de alerta ali para tomar um cuidado, algo que é muito robusto. Eu ia te perguntar das cooperativas, gosto muito de cooperativas, inclusive. Elas têm alguma
praticidade, mas também tem as suas peculiaridades, né? Então, agora, quando a gente vai um fundo caixa ele nunca vai render 150% do CDI, né? Não tem como. Então, ele não é um fundo caixa, ou ele é uma pirâmide, ou ele é um fundo com muito risco. Então, a rentabilidade por si só, ela já entrega o modelo. Então, se é uma rentabilidade muito acima, né, aquilo que eu falei, a Canaan, ela entrega hoje entre 105% e 110% do CDI no fundo caixa, que é plausível dentro de um risco adequado para um condomínio. Quando essa rentabilidade sai desses fatores, vai para 160%, 170% do CDI, aí ou ela já é um investimento com risco, ou ela pode começar a se enquadrar numa pirâmide também, tá? Essa é a nossa maior preocupação, na verdade. Esse tipo de situação que a gente está trazendo aqui é que vai interferir na qualidade da gestão, né? Quer dizer, cada vez mais os condomínios avançando, não fazendo só aquele arroz com feijão, né? Sim. Você ter uma assessoria para investimentos do condomínio. Quer dizer, olha o nível de sofisticação que a gente está chegando nos condomínios e após um rápido intervalo comercial, falar se existe muito preconceito em relação a isso. Porque a gente fica imaginando, condomínio de alto padrão. Não. Excelência, qualidade, não significa ser condomínio de alto, médio ou baixo padrão. Significa ter inteligência na gestão. Conhecimento na gestão, né? Após um rápido intervalo. Pode ser? Isso aí, pode ser. Na Toca, inovação é compromisso com você. Nosso aplicativo foi feito para facilitar a vida de quem já é o nosso cliente. Visualize seus boletos, acesse o contrato, envie solicitações e muito mais. Tudo direto do celular. É praticidade e confiança na palma da mão. Baixe agora o app Toca. Toca, experiência que te faz mudar. Pode chegar e entrar, sinta-se em casa. Aqui a mágica faz acontecer. Grande momento, seu carro e você. Pra ter o brilho no olhar, vem pra Comasa. É bem mais fácil fazer negócio, sempre com você. Vem pra Comasa, a pioneira que evoluiu com você. Comasa, 60 anos. Vem pra Comasa. Estar presente no café da manhã com a família, ter energia para o trabalho, para o esporte, para os amigos, sentir-se bem de corpo e mente. Quando foi a última vez que você conseguiu viver tudo isso? No mês da saúde do homem, a Unimed reforça que curtir plenamente esses momentos só é possível quando a prevenção faz parte da rotina. Viver em saúde. A prevenção nasce da atenção de cada dia. Aqui tem Unimed. Presença que transforma. Design Gráfico Unimar. Transforme criatividade em profissão. Domine ferramentas, tendências e comunicação visual com a melhor estrutura da região. Vestibular Design Gráfico Unimar 2026. Viva cada passo da sua jornada. Inscreva-se em unimar.br. Na Unimagem Esmeralda, cuidamos da sua saúde com qualidade e comodidade. Com horários flexíveis, estamos aqui para você de segunda a sexta. Fazemos ressonância magnética até às 23 horas, ultrassonografia até às 20 horas e aos sábados até às 13 horas. Além disso, oferecemos tomografia, mamografia, raio-x e muito mais para beneficiários Unimed. Com estacionamento gratuito e uma equipe qualificada, você pode agendar seu exame com facilidade. Ligue para 14 3434 0300 ou envie um WhatsApp para 99867 6674. Unimagem Esmeralda, na Rua dos Topázios, 55. Você já parou para pensar quanto você gasta todo mês com energia elétrica? E se eu te disser que há uma solução para reduzir esses custos, garantindo mais economia e conforto para a sua família? Com a JDP Energia Solar, você pode economizar até 85% na sua conta de luz. Oferecemos sistemas on-grid, off-grid e híbridos de alta eficiência. Faça já seu orçamento com a JDP Energia Solar. Ligue 14 99888 7445. Com mais de 40 anos, a PPA é líder de mercado em soluções para segurança na América Latina. Referência em inovação, seu portfólio tem mais de 4.000 itens de segurança, incluindo portões, portas e janelas automáticas, cancelas, portas de enrolar, cortinas automáticas, controle de acesso, câmeras, sistemas de alarme e muito mais. É ela quem faz os automatizadores mais velozes do mundo com o selo JetFlex. PPA, tecnologia que move o futuro.
Chega um momento em que seu lar precisa refletir as suas conquistas. A quarta fase do Vale do Canaã Aqua Clube acaba de chegar, com lotes limitados e exclusivos para quem escolhe viver o melhor. Beleza, exclusividade e qualidade de vida em um só lugar. Vale do Canaã Aqua Clube. Sua conquista, seu lugar. Experiência que te faz mudar. Agronomia Unimar tem fazenda experimental própria e muita prática para você crescer no campo e na pesquisa. Vestibular Agronomia Unimar 2026. Viva cada passo da sua jornada. Inscreva-se em unimar.br. Você está ouvindo Vida em Condomínio. Estamos de volta com Vida em Condomínio, uma iniciativa do Grupo MC3 e da Jovem Pan Marília. E hoje falando sobre investimento em condomínios, tirando aí as dúvidas, desmistificando esse assunto que é um assunto novo para os clientes, para os condôminos, para os condomínios, porém que traz muitas coisas boas. Então, Giroto, você deixa uma pergunta, né, antes do intervalo? Quando a gente fala em assessoria para investimentos, no caso aqui da empresa que é especializada nisso, a Canaã Capital, a gente acaba tendo um preconceito de achar que só o condomínio de alto padrão que vai ter esse tipo de cuidado ou de sofisticação na gestão do condomínio. Mas boa gestão, não importa, ela pode estar no A, B, C, em qualquer nível de condomínio, né? Exato, uma boa gestão, ela... Boa governança também. Exato, exatamente. E assim como uma boa administração. Então, quando você junta as partes que estão fazendo um trabalho excelente, independente do tamanho do condomínio, a tendência é os moradores verem essa diferença, tanto no caixa quanto na administração. Então você vai juntando as pontas e todo mundo fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, você começa a ver a diferença dentro do próprio condomínio. E aí um condomínio que em tese era para ter pouco caixa, ele começa a aumentar esse caixa. Um condomínio que demorava para fazer uma reforma, ele vai conseguir antecipar essas reformas, independente do tamanho. Um condomínio grande, ele vai ter uma reforma mais estrutural, normalmente, né? Um condomínio menor, ele vai ter umas reformas mais básicas, mas a ideia é ajudar o condomínio a realizar essa melhoria para os condôminos sempre, né? Então a gente aqui da parte financeira, a Marília ali na administração, e isso indifere do tamanho, tá? Lucas, eu ia te fazer uma pergunta, desculpa, antes da Gleice. Eu já vou entrar só para polemizar, então pode fazer a sua pergunta antes. Eu ia te perguntar assim, existe algum mínimo para fazer o investimento? Ou, sei lá, se eu tenho 10 mil em caixa, 20 mil, eu já consigo fazer? Legal. Acho que na questão dos condomínios, a gente consegue trabalhar de uma forma diferente da pessoa física, né, do indivíduo. O indivíduo, a Canaã, ela trabalha com um ticket acima de 300 mil. Nos condomínios, a gente consegue ajudar de uma forma melhor porque ele é mais replicável, né? Então é um modelo que a gente consegue replicar independente do tamanho. Na pessoa física, ela é muito particular, tá? Então tem essa diferença que a gente sempre frisa também. Ou seja, é possível então, né? No caso do fundo tem uma estratégia também da Canaã, né? Porque a hora que você atende um condomínio, você passa a se relacionar com 100, 200, 300, 400 possíveis investidores. É uma estratégia de relacionamento e captação também para a própria Canaã. Perfeito. Pra gente, essa é uma das vantagens do condomínio, né? Você acaba atingindo uma visibilidade maior, né? De uma vez só. Porque o síndico, ele vai prestar as contas. Quando ele prestar as contas, vai estar lá o nome da Canaã. Então, e vai ver o bom trabalho que a gente fez no condomínio. Vai estar o resultado ali, né? Exatamente. E aí a gente atinge 100 pessoas que pode ser que não conheçam a Canaã ainda, né? Então a gente começa a expandir dentro da cidade também através disso. É um marketing de relacionamento quase que um test drive ali, né? Isso, exatamente. O trabalho da Canaã. Você faz um modelo de validação, né? Então você já valida o trabalho e as pessoas já veem essa validação. Não, você quebra essa barreira inicial de conhecer. A pessoa já conhece, ela já vê que faz um bom trabalho, então você já começa validado ali dentro dos condôminos, por exemplo. Ô Marília, antes de polemizar, uma dúvida que eu fiquei agora. O síndico que presta contas para os condôminos ou é a administradora? Quem presta contas, obrigatoriamente, é o síndico. Quando o síndico não tá, é porque... Quando o síndico fala, não quero nem participar, porque a coisa tá feia, né? A gente é um facilitador, né? Então a gente auxilia o síndico nas tomadas de decisão, ajuda ele ali na prestação de contas, apresenta as informações, mas as tomadas de decisão, né, quem tem que apresentar lá
o que foi feito e como foi feito, isso é responsabilidade do síndico. Essa questão também de decidir, olha, a gente tem um dinheiro parado em caixa, nós vamos investir, que é o que a gente está falando aqui hoje. É também o síndico ou aí já entra mais a administradora? Não. Todas as tomadas de decisão são do síndico. A gente orienta. Apresenta a ideia, as possibilidades, sugestões, orienta. Até, às vezes, a gente tenta, né, ser responsabilizado por algumas coisas, porém, tudo que a gente faz é no sentido de orientá-lo. A gente tem responsabilidades naquilo que está dentro da nossa competência. Gerar os boletos, efetuar os pagamentos daquilo que, né, os síndicos nos encaminham. Então, tudo isso é responsabilidade da administradora. Eu te mandei um boleto e você não pagou. Por que você não pagou? Porque a menina esqueceu, enfim. Isso aí é responsabilidade da administradora. Agora, por que esse boleto chegou ali? Se quem negociou aquilo ali, grande parte disso são os síndicos que fazem. Então, até a tomada de decisão de, eu vou investir ou não vou investir, cabe ao síndico. E normalmente o síndico, ele vai pedir opinião, por exemplo, para ele investir esse dinheiro. Ele precisa da autorização de todos os condôminos ou não? Ele tem essa carta branca de, eu acho que é legal, vou investir. Não, ele pode fazer. O que a gente sugere, se ele tiver um conselho atuante... Desculpa. É rotativo a nossa audiência, não sei se você lembra. Foi por generosidade, então. Desculpa. Na verdade, assim, o que a gente orienta para o síndico traz o conselho com você, se for um conselho atuante, nessa tomada de decisão. Não só essa de investimento. Toda tomada de decisão ali importante para o condomínio, eu acho que vale essa... compartilhar ideias. Por mais que ele tenha a autonomia em termos de assembleia, depende do que cada constituição do condomínio determina ali, né? Ou expõe. Por mais que ele tenha, participar isso para dividir a responsabilidade também, né? Porque o fundo de reserva, ele já obrigatoriamente não pode estar ali na mesma conta da conta corrente, por exemplo. Ele já tem que estar numa conta apartada. E por que essa conta não ser uma conta de investimento? Por que não rentabilizar mais do que uma poupança? Se ela já vai estar numa conta à parte. Sim. Então, não faz muito sentido não fazer, porém existem os mitos, né, do investimento, que é a grande preocupação que a gente tem tentado sempre conversar e levar esse conhecimento. Agora eu vou para a parte que eu gosto, da parte do barraco. Por exemplo, você tem que, às vezes, enquanto administrador, ir lá para apagar fogo, que os condôminos querendo brigar com o síndico, porque acham que o dinheiro está sendo mal gasto, porque acham que o dinheiro tá indo para o lugar que não deveria, ou isso não acontece muito? Isso acontece sempre. Não é porque acha, e às vezes está acontecendo mesmo. Às vezes pode estar, às vezes não, né? O bolso até da pessoa, né? Meu Deus. Ele já causa, o que acontece sempre são os barracos, tá? Mas que podia jogar alguém pro bolso de alguém, não, mas existem casos em que realmente vai pro bolso. Né? A gente vê vários casos que saem na mídia de síndico que roubou, que desviou dinheiro. Teve um caso até comissão de formatura, recentemente, recentemente eu vi que uma síndica foi destituída de um condomínio, soltaram fogos de artifício, um tendel, assim. Acontece. É uma mini república, na verdade, o condomínio, né? É verdade. Eu nunca analisei dessa forma, mas Mas grande parte O que acontece? Quando tá tudo bem, você vê que a assembleia quase não vai ninguém. Tá tudo bem. O condomínio tá ótimo, tá rodando, tá funcionando. Vai meia dúzia de gato pingado na assembleia. Agora, o dia que você chegar numa assembleia e tiver lotado... É porque tem treta. Um monte de gente. Pode saber que ele tem problema, que tem alguma confusão. A gente já sabe, né? Às vezes também, o que acontece muito é a disseminação de fake news nos condomínios. O síndico tá roubando, porque também é uma... O síndico tá roubando, a pessoa tira vozes da minha cabeça. É um mordomo, né? Mas é uma prática, infelizmente, que as pessoas vivem falando. As pessoas falam isso. Todo mundo fala, o síndico tá levando alguma coisa. O síndico é o político do condomínio, né? Todo mundo fala, o político tá roubando. O síndico também, sempre o síndico tá roubando. É tipo isso, né? Existe essa carga, né, do síndico. E às vezes é só incompetência, né? Exato, às vezes é só um machismo. Às vezes ele não tá fazendo nada, às vezes só porque as pessoas querem falar que ele tá roubando. Exatamente, às vezes a grande parte das vezes ele não tá fazendo nada. Alguma coisa eu acho que obra, alguma coisa, nem sempre. obra que não acaba. Às vezes virou jardim. Mas às vezes a pessoa começa a fazer uma obra que foi aprovada em assembleia. Você já viu obra que você faz uma previsão de gastar 100 mil e você gasta 100? Todas, né? Não, nenhuma, na verdade, todas gastam mais. Exato. Então quem nunca levantou um murinho Não, é que você parou pra pensar e falou, não tem, você pega lá 100 mil reais, que é o que tá previsto, e aí normalmente, aí você vai fazer uma reforma. Aí você quebra aqui, aí dá um problema ali, que é velho, ou enfim, estragou,
não estava dentro do previsto. Não acontece com frequência? Acontece nos condomínios também. E condomínio velho tem o valor de condomínio é maior por quê? Por Ela causa disso? acordou agora, também não para de falar, né? Você vê que... Vamos Não, voltar é porque agora entrou um assunto que me embora, interessa, foi embora. né? De dinheiro eu não sei falar. Vamos aproveitar mas a de presença criticar, Aí, quando for o próximo vídeo... Lucas Caldeira. Quando for o próximo vídeo, Não, essas são só vou dar ordem da graça pra perguntas vocês generalistas. hoje. Hoje vamos tentar aproveitar para perguntas mais específicas. É simples, então, a audiência realmente é rotativa nesse aspecto, ela está certa. Para quem entrou na audiência agora, você evoluir, aproveitar o dinheiro que está ali já está no condomínio e otimizar mais o resultado dele, isso é simples, é fácil, e a Canaã tem essa vertente até como uma estratégia, como você explicou, de marketing, de relacionamento. Quer dizer, vocês costumam abrir uma frente para atender os condomínios dentro da Canaã para otimizar essas receitas, esses recursos, né? Perfeito. A gente tem essa estratégia sim, a gente já atende alguns condomínios e a nossa ideia é disseminar e mostrar que é possível sim gerar um retorno melhor pro caixa do condomínio e também para a praticidade do dia a dia do síndico, né? Então a gente ir para a administradora. Então a gente está aqui justamente para atender não somente fazer uma boa gestão do caixa, mas também melhorar o atendimento deles, né? Vamos tentar ilustrar, né? Por exemplo, um condomínio tem R$100 mil, né? Eles acham que pode usar ou não, dependendo do que vai acontecer ali durante o ano. 1º de janeiro, R$100 mil. Com o trabalho da Canaã, em 31 de dezembro do mesmo ano, eles podem chegar com quanto em caixa? Hoje, com uns 116, 117 mil aproximadamente. Se fosse na poupança, eles terminariam com 105, 106. Quer dizer, 10% acima do que seria Perfeito. A rentabilidade daquele dinheiro, daquele mesmo dinheiro que está ali no condomínio. Né? Exatamente. Então isso já ajuda a 6, 7 mil a mais num condomínio, você já começa a ajudar nas custas, aí daqui a pouco numa reforma já faz uma diferença ali no caixa. Então é você otimizar esse ganho para mostrar para os condôminos que é possível sim a gente conseguir fazer uma coisa até melhor ou até um pouco acima do previsto. Então vamos supor que esse condomínio estava com uma obra de 100 mil e aí você já colocou 15 mil a mais na mão desse condomínio, que se não tivesse aplicado estaria com 100 mil ou se estivesse na poupança estaria com 105, 106 mil no máximo. Então assim, você já adicionou a mais um ganho ali. E no outro mês já vai virar 117, no outro mês já vai virar 118, 119 e vai indo. Então quando você olha no prazo, você consegue, por exemplo, ter um bom desconto numa obra só com rentabilidade. Então é como se você fosse fazer uma obra de 100 mil, supondo que você gaste 100 mil, é como se você tivesse um desconto ali de 15, 16 mil nessa obra, né? Acho que não sei se deu pra ilustrar bem. Não, sim. Ou às vezes o start da obra pode vir daí, né? Sim. Porque fica correndo sempre atrás e não consegue chegar ao valor que precisa para startar a obra, né? Exatamente. Acho que é importante a gente trazer esse assunto, lembrar as pessoas que vale a pena buscar esse conhecimento, não é um conhecimento que a administradora tem, por isso que a gente se dota de parceiros, de pessoas que trabalham de forma séria e segura para que a gente possa oferecer para o condomínio. É importante até quem nos ouve saber que a administradora tem um limite dela de conhecimento. Eu perguntei para a gestora o que eu posso fazer com esse dinheiro. Eu acho que não ela não está habilitada a isso. Claro que a gente sempre passa, né? Eles já fizeram algumas tratativas lá dentro do escritório, apresentando soluções para os condomínios, mas nada melhor do que você falar com alguém que sabe o que está falando, né? A gente sabe de condomínio, administrar o condomínio, porém as nuances de cada detalhe é importante ter um especialista no assunto. Vai direto na fonte, né? Exato. Ô, Lucas, algum síndico que está ouvindo a gente aí na programação da Jovem Pan, Canaã, ali na 7, né? Na Coronel Zé Brás. Foi o que eu disse, Coronel Zé Brás. A Coronel 7 é de baixo. A Coronel vai, a 7 vem. Isso. Coronel Zé Brás 135, 2 quarteirões antes da Sampaio Vidal ali. Na Coronel Zé Brás, aí sempre, por mais que a gente viva hoje no universo digital, online, pelo menos para iniciar, para conhecer, para se aprofundar, ter esse contato. Com certeza, físico, a gente até gosta, né? Tem um escritório físico para isso, né? Para receber as pessoas e todos serão bem-vindos, né? E tem o nosso site, quiser conhecer mais, Instagram, também estamos ali nas redes sociais para quem quiser aprofundar, só mandar uma mensagem, a gente responde também. Bacana. Ô Marília, e os condomínios cada vez mais, né? Trazendo ganhando novas nuances, né? Sim, e aqueles
clientes, né, que eventualmente quiserem agendar um horário com a Canaã lá no escritório, também tem essa disponibilidade. Perfeito. Só entrar em contato conosco aí. Isso para os condomínios atendidos pela MC3, Sim, né? sim. Já tem essa linha direta, né? Já tem. A gente já tem feito alguns experimentos, a gente tem alguns cases ali de sucesso até para apresentar para os clientes. Mas eu queria agradecer, Lucas, a sua presença aqui conosco. E deixa o Instagram também, que acho que você não falou. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui, é muito gostoso conversar, debater esses assuntos. E se tiver a próxima vez também, estou aqui à disposição para bater um papo melhor. O Instagram nosso é Canaã Capital mesmo, tudo junto, Canaã com C-A-N, 2 As, né? E o nosso site também é a mesma coisa, só chamar a gente lá no direct que a gente vai responder todas as mensagens também. É isso aí. Obrigada, Glaís, obrigada, Giroto. Olha, até a próxima. Você viu só até eu. E lembrando que segunda-feira, segunda semana do Jornal da Manhã, 7 da manhã. às 7 da manhã em novo horário. É isso aí. Obrigada, até a próxima, pessoal. Você ouviu na Jovem Pan Marília Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Realização MC3, Gestão de Condomínios e Jovem Pan Marília.